Fala pessoal, aqui é o Samuel Silvestre do podcast Bíblia com Café. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Obrigado a você que já é inscrito. Olha, estamos indo a 100 inscritos já, rumo a 100 inscritos, então continue compartilhando. É um projeto novo, um podcast cristão que leva muita conversa boa, conversas que edificam a nossa vida. Então, muito obrigado você que já é inscrito, você que não é inscrito e chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí de notificação, porque toda semana tem conteúdo novo, compartilhe esse conteúdo. Tem alguém precisando ouvir o que é dito aqui no podcast Bíblia com Café. Lembrando que o nosso apresentador oficial é o nosso pastor Adailton Pereira, né? Ele é o mentor desse projeto. Nós estamos aqui, enquanto ele não está aqui, colocando a bola para frente. E é isso aí. Também o podcast Bíblia com Café, ele é em oferecimento aos nossos patrocinadores, né? AMS Gotec, AC Pereira Transporte, a Licitur e também a Barbearia do Jaime. Então, para dar continuidade a esse podcast aqui, é o nosso hashtag 006, o nosso episódio de número 6, e trazemos aqui sempre alguém muito especial, e hoje não é diferente, né? Estamos aqui com ela, sim, ela, a diaconisa Marli Silva. Marli, já dá um oi aí pro pessoal que já está conectado conosco aí, Marli. Olá, boa noite, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos participar. Que todos estejam ligados no podcast Bíblia com Café e sejam todos bem-vindos. É isso aí. Lembrando que você pode também seguir o nosso podcast lá no Instagram, Bíblia com Café _podcast. Já conhece a Marli que ela é hoje, né, uma educadora, né, Diaconisa Marli, uma educadora na área profissional, é uma serva do Senhor dentro da igreja, desempenha um bom trabalho na área diaconal, mas também é uma educadora. Na verdade, a Marli, ela é psicopedagoga. Marli, conta um pouquinho qual é o trabalho do psicopedagogo, né, que se fala? Qual é a área de atuação, como é que vocês estão atuando, né? Como é que a senhora está atuando atualmente, né? Atualmente, eu estou atuando na área de dificuldade, né, da dificuldade de aprendizagem. Por isso, esse é o papel principal do psicopedagogo, trabalhar dentro das dificuldades da linguagem, do desenvolvimento da criança. E também, mas no momento eu estou atuando como... eu desenvolvo um trabalho com alunos infrequentes. Então, esse é o meu atual trabalho. Eu trabalho pelas ruas de Manaus, dentro de alguns dos órgãos públicos, onde nós iremos em busca ativa aos nossos alunos que estão infrequentes. E é, assim, um trabalho muito bom, muito gratificante. Então o aluno deixa de um pouco de ir para aula. Eu morria de medo disso, Marli. Meu Deus do céu. Eu teve uma época na minha infância, ali na adolescência, que eu não queria muito saber de aula, não. Aí a mamãe sempre dizia assim, olha, eu quero que o conselho tutelar bata aqui em casa, né? Então, mas é um trabalho, né? Então o aluno faltou um pouquinho, sumiu da escola, aciona a diaconisa Marli, Marli Silva, né? Marli Silva. A psicopedagoga Marli Silva. E aí ela vai lá e tem as ferramentas para o aluno voltar também às escolas, é isso mesmo? Exatamente. Antes nós fazemos toda uma pesquisa, antes verificando através de contatos telefônicos. Aí quando não há um contato, a gente não consegue, através do contato telefônico, aí nós vamos até a residência da família para verificar a situação, né? Porque nós sabemos que muitas famílias, muitas crianças estão fora das salas de aula, por muitas e muitas situações, situações de inseguranças. A infrequência, ela gera também pela, como é que eu posso afirmar,
a criança ela vive em uma vulnerabilidade social, Sim. então acaba não chegando na escola. E o nosso papel é chegar até essa criança e descobrir o que está acontecendo. Aí nesse contato, contatamos com a família, conversamos, estimulamos eles a retornarem às aulas. E a maioria das vezes sempre dá certo. Isso aí. Legal que, como você falou, né? A palavra é essa, é estimular. Né? O psicopedagogo, né, mas ele não vai lá saber só o porquê, mas ele vai com uma missão de resgatar mesmo. Resgatar. Né? De resgatar e trazer essa criança para a escola novamente. Isso é muito legal, um trabalho muito, muito honroso, né, Jacqueline Maria? Muito honroso. E muito trabalhoso também. Muito trabalhoso. Vocês não têm ideia o que é você ficar debaixo de sol, chuva, porque a gente sai, não está chovendo, aí quando está no meio da viagem, aí é chuva, depois sol, né? Mas assim, é um trabalho gratificante, pastor Samuel. É um trabalho muito bom mesmo, na qual eu me orgulho. Só em estar fazendo esse papel de estar verificando a situação de cada família, já é assim um trabalho, além do profissional, é um trabalho também que a gente leva um trabalho de fé, de esperança, de falar para essas famílias que há sim solução, que eles podem vencer toda essa atual situação na qual eles vivem, né? Perpassa, né, Marli, a barreira do profissionalismo, né, da técnica. Eu acho que você consegue também entrar na vida de uma forma mais pessoal na vida das pessoas, né? Muito pessoal, até porque quando permitido a gente adentra, né, as casas, às vezes tem muitas pessoas que às vezes estão esperando apenas um ombro. Um ombro, né? Um ombro, uma conversa, de você chegar, dar uma palavra de estímulo, uma palavra que vai dar certo apesar das dificuldades. Então, às vezes, eles esperam só isso. E tem muita gente, quando a gente chega nas suas residências, eles dizem obrigada por se preocuparem com os nossos filhos. Então, para nós, é muito gratificante mesmo. Vai além do profissional né? Mesmo. Chega ao lado pessoal mesmo, sim, né? Sim. Eu fico imaginando, né? É uma conquista, né? Cada aluno, cada criança que volta à escola novamente, né? Sem falar também, né, pastor Samuel, que também a gente costuma sempre brincar, né, que geralmente quem tem problema, às vezes você está com algum problema, diz que está com algum problema de saúde, ao sair, a gente corre o risco também de sair dos cachorros, né, colocar você para correr, né? E a gente acaba voltando tudo, a adrenalina volta, tudo fica. Então, assim, a gente porque você não escolhe lugar para ir, né? Exatamente. Às vezes o cachorro corre atrás, a gente faz de tudo para se manter firme, não mostrar medo, né? E aí nós vamos, né? Vamos que vamos. Que legal, né? Que trabalho excepcional, né? E de poder resgatar pessoas. Tem pessoas que estão precisando, como você falou, né, Jacqueline Marli, só de uma mão, né? Eu lembro ali do apóstolo Pedro, né? Aquele homem estava lá na frente da igreja, né? No templo. Quanto tempo aquele homem não passou ali pedindo esmola e todo mundo passava e dava uma esmolinha? Alguém passava e dava outra esmola, até que chegou alguém de coragem e disse, olha, esmola eu não tenho, mas aquilo que tenho eu te dou, né? E aí, em nome de Jesus, levanta e anda, mas ele estendeu a mão, né? Eu acho que o seu trabalho tem sido esse também, né, mãe? Estender a mão. Estender a mão. Olha, tá aqui. Exatamente. Levanta e anda, mas eu vou te ajudar a levantar. E também, pastor Samuel, é uma coisa assim, uma reflexão que todas as vezes, então assim, eu falo agora para você que reclama muito da vida, das coisas, porque amanheceu chovendo, porque tá com a dorzinha no cotovelo, porque tá com... as coisas não saíram como você pensava. Então assim, se vocês tivessem e vivessem essa realidade que nós vivemos todos os dias, vocês agradeceriam pelo pão, um pedaço de pão seco que está sobre a mesa. Porque a situação dessas famílias, elas são tão, às vezes, chocantes, que quando a gente sai, nós costumamos falar que todas as vezes quando a gente sai de uma visita, a gente sai e diz assim, eu não tenho motivo para reclamar.
só tenho motivo de agradecer a Deus. Então, assim, para você que gosta de reclamar, reclama de tudo, agradeça a Deus por tudo que vem às tuas mãos, porque você não conhece a realidade que muitos e muitos passam. Portanto, não julgue, tire primeiro a trave do teu olho antes de querer julgar o outro, ou falar, não, esse é uma mãe irresponsável. Então verifique a situação antes. Mas assim, é um momento que eu saio fortalecida, pastor Samuel, Sim. porque eu saio agradecida ao Senhor. E quando eu quero reclamar, eu olho para trás, olho para o lado e digo, não tenho motivo para reclamar, e só de agradecer a Deus. É o famoso, a gente é feliz e nem sabe, né? Somos felizes e não sabemos. Não então, sabemos. vamos ser felizes, ser feliz hoje, né? Não vamos deixar para amanhã, não. Nosso podcast, de Acolhida Maria, ele chega aos jovens, a muitos jovens, porque eles são a maioria dos conectados, né? Agora mesmo deve ter alguém no celular assistindo nosso podcast, né? E essa mensagem fica para você, né? Às vezes o papai e a mamãe não pode dar a melhor calça, a melhor roupa, mas tem uma roupa. Eu lembro, né? Eu sei que a entrevistada é de Acolhida Marli, mas a gente está aqui numa conversa, né? Não numa entrevista. Mas eu lembro de Acolhida Marli que eu passei, certa vez na minha vida, 7 semanas sem ir pra aula. Né? Aí eu chegava lá em casa, o burburinho dizendo que o Samuel não quer mais saber de estudar. Mas sabe qual era o motivo? Que eu tava 7 semanas sem ir pra aula? Eu não tinha calçado para ir pra aula. E quando eu digo que eu não tinha calçado para ir, é que eu não tinha sandália para ir. Eu andava descalço. Né? E aí o que fizeram? Um colega mais próximo ficou sabendo. Aí lá fizeram uma cotinha, o pessoal da escola lá, fizeram uma cotinha e levaram um sapato para mim. E resolveram a situação. E resolveram a situação. Né? Então, o colega da sala, a criança, né, não veio mais para aula, como você falou, né? O pai é um responsável. O que está por trás dessa criança, né? Qual é a dificuldade, né? Qual é a... E também, pastor Samuel, falando para os jovens, os adolescentes, é uma coisa séria, muito séria, que acontece também para que essa criança ela não volte à escola, são as questões do bullying. A criança, às vezes, como o pastor Samuel falou, ele não tinha sandália para voltar para a escola. Mas quantas e quantas situações nós deparamos no decorrer dessas nossas visitas que a mãe ou a família diz, eu não tenho roupa, eu não tenho, meu colega ri de mim porque eu não estou de acordo com o que eles acham que é o padrão, né? E acabam sofrendo bullying. Então você, jovem, crianças, até as crianças, infelizmente, elas cometem, mas também, com certeza, influência, em casa, né? Dos em pais. casa, às vezes tem um pai, tem alguém que utiliza esse tipo de coisa que não é bacana. Então, assim, a maioria das situações é questões de bullying. Então, os jovens, tenha muito cuidado, porque hoje pode ser seu colega, amanhã pode ser você. Portanto, o bullying, ele gera uma depressão profunda e nós não sabemos até onde vai chegar essas situações, né? A pessoa até ri, né? Pra se sentir legal, pra fazer parte do grupo ali, mas por dentro, aquele que sofre um bullying, aquele que sofre um descaso, né? Uma brincadeira de mau gosto, com certeza fica por dentro, fica abatido, né? Exatamente. E uma coisa interessante é que a maioria das pessoas que fazem bullying com os outros, com certeza tem algo muito, muito, muito complicado, muito triste por trás, que às vezes eles acabam a qualquer custo querendo se colocar acima do outro, que ele não importa. É meio que um mecanismo de defesa. Exatamente, ele não, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não dou o braço a você, eu que faço isso. Então, assim, geralmente a pessoa que comete esse tipo de coisa, eles também tem um problema. Tem algo muito sério por trás, um problema muito sério, na qual ele resolve fazendo maldade para os outros colegas. Positivo. Olha, a Diaconisa Marli, na sua área profissional, ela exerce nessa função que você está sabendo agora, uma função honrosa, né? Um trabalho árduo, né? Mas muito útil, né? Na nossa sociedade, de uma forma
muito legal, mas porque a Diaconisa Marli também tem uma história de vida de superação, né? Se tem. A senhora não é daqui não, né? Não, eu sou do estado de Goiás, hoje é estado do Tocantins, porque na realidade o estado de Goiás era lá onde Judas perdeu as meias, não foi nem as botas, foi lá onde já não era esquecido do esquecimento. Então, assim, hoje é Tocantins, que foi o pedaço a qual se tornou Tocantins, mas eu sou natural de Goiás, mas hoje Tocantinense, fico até feliz, porque Tocantins é uma das capitais mais jovens, né? Então eu me sinto jovem, né? Nos documentos agora diz que eu sou tocantinense. Então, pronto, sou tocantinense e tá tudo certo, fico até feliz. E claro que era uma época, né, há anos atrás, né? Não vou dizer quanto para você não ficar calculando a idade, né? Que não é legal, mas não foi uma infância tão fácil, né? Da coisa Marli. A minha infância foi uma infância muito difícil, mas assim, sabe, Pastor Samuel, eu fui criada, nós somos 10 irmãos. 10 irmãos. 10 irmãos, imagine só, 10 irmãos. Nós fomos criadas assim, praticamente na roça, vivendo ali. Você não tem ideia, mas eu sei fazer de tudo na roça. Se colocar, eu faço. Já não tenho mais saúde para isso, né? Até porque já faz tantos anos. Então, assim, tivemos, não só eu, mas todos os meus irmãos, nós tivemos uma infância muito difícil e dolorosa, na qual, se fôssemos, nós temos uma mãe que sempre bateu de frente para que a gente conquistasse, para que a gente... meu pai não está conosco mais hoje, mas eles nos deram, apesar das tantas e tantas dificuldades, eles nos deram uma base muito boa, uma base familiar muito boa, porém muito carrasco, assim, aquele negócio rígido demais, coisas que talvez nem tínhamos tanta necessidade de tudo aquilo. Mas foi necessário. Foi o acesso, necessário. E mesmo lá na cidadezinha ali do interior de Goiás, né? O acesso aos estudos era... Como é que era o acesso aos estudos lá? Olha, é incrível que os acessos aos estudos, nós já começamos a estudar muito tarde. Em primeiro lugar, o papai, ele não queria que nós somos 7 mulheres e 3 homens. Mulheres não estudavam, né? É mesmo? Os homens estudavam, mas as mulheres não. Então, assim, foi uma briga que a mamãe comprou por trás ali, sem expô-lo, mas foi uma briga que a mamãe comprou para que pudéssemos ter acesso ao estudo. E o mais incrível é que o estudo eram os nossos professores, quando eram, digamos, terceiro ano, por aí, já eram nossos colegas, eram nossos professores, e mais tarde eles se tornariam nossos colegas, né? Então, assim, digamos que pela qualidade dos estudos, não foi dos melhores, mas graças a Deus a tudo isso, é que eu estou onde eu estou, tive essa base, apesar de não ser a melhor, aprendo a cada dia, mas assim, foi muito difícil, foi na roça mesmo, carregando aquele papel de fazer, que não era nem caderno, né? A gente comprava papel massa, né? Saía com aqueles papelzinhos ao massa, um lápis dentro de uma sacola, ia embora, e vice-versa. Então, assim, foi uma experiência muito difícil, muita coisa assim, só para você fazer ali. Olha, hoje eu já acho chato. Imagine naquela época a gente ter que escrever 100 vezes uma coisa, muito complicado. Então, assim, não foi o melhor começo na vida, nos estudos, mas já foi alguma coisa. Em primeiro lugar, a mamãe quebrou aquele paradigma, né, de dizer que mulheres não estudavam, que as filhas, papai sempre dizia, que as filhas dele não estudavam e não saíam de casa. Então, assim, o velhinho, olha, mordeu a língua, porque as primeiras a sair foram as meninas. Romperam, né? Tá certo. Mas foi necessária essa fase, né, de dificuldade, Marli. E aí ficou lá em Goiás até quantos anos, Marli? Olha, eu não vou falar muito a idade, porque senão vocês vão calcular e já vão saber
Tá com 25 agora? Eu saí, pelo menos eu saí dos... Tu é os 21, 22. 22 agora? 22. Já faz vários anos que ele fica no 21. Hoje ele está no 22, já é um progresso, né? Então, assim, eu saí já aos 20 anos de idade. Foi? Não imaginar, mas assim, eu saí de casa mesmo, que nós tivemos que começar a trabalhar muito cedo para nos sustentar. Isso lá em Goiás. Lá em Goiás, para nos sustentar em casa de família. Olha, pensa, você filho, você que dorme até tarde, que fica aí, acorda meio-dia, quase uma hora na hora de ir para a escola. Eu digo para vocês que vocês valorizem mais essa mãe, esse pai que acorda cedo, porque eu tive que sair aos 12 anos de dentro de casa para ir trabalhar pelas casas dos outros, para comprar meu caderno, meu livro, meu apontador, tudo. E às vezes não dá só pela comida e por esse dinheirinho para comprar esse material. Então, vocês hoje são os privilegiados, portanto, parem de dormir até tarde, desperta, acorda cedo, vão ajudar mamãe, papai. Se não trabalha fora, ajuda em casa, mas vamos despertar aí, viu, galera? Isso aí, né? O pessoal que está conectado aí, então, hoje tem uma facilidade, né? Hoje ninguém mais tem dificuldade para ir para aula, né? Claro, tem as situações como a Diaconisa Marli trabalha, né? Casos e casos, mas às vezes eu quero ir para a escola por besteira também. Por besteira, às vezes. O incrível que eles já crescem, em primeiro lugar, como o papai e a mamãe sempre, ou as pessoas responsáveis, eles acordam muito cedo para sair. E às vezes há outras crianças que ficam responsáveis, ou até um adolescente. Então, assim, eles acabam voltando a dormir, ou vice-versa, ou ficam no celular até tarde, né? O que complica e implica nessa situação que hoje está, né? O país, ninguém quer mais saber de estudo, muito bitolado nisso aqui, ó. Isso aqui é muito bom, mas desde que seja usado de forma adequada. É isso mesmo. E aí, Marli, para sair de Goiás para Manaus, como é que foi essa mudança radical aí de vida? Olha, para sair de Manaus, ou para sair do Tocantins, que já era Tocantins, né? Então, assim, para sair do Tocantins para cá, foi muito impactante na minha vida. Em primeiro lugar, porque eu já estava vivendo... Porque, como vocês sabem, você talvez já tenha passado por isso, e muitos que estão nos assistindo, a gente sabe que o filho do pobre, quando ele não tem dinheiro, ele é muito humilhado. E a gente, assim, passou muitas necessidades, muitas humilhações. Foi muito, muito, muito difícil. Eu sofri E, assim, o que mais impactou na minha vida, pela falta de conhecimento do meu pai. Hoje ele não está mais conosco, mas uma coisa que impactou muito na minha vida foi uma situação pela qual eu sofri como é que se diz? Uma violência em público, né? Eu sofri quando eu retornei de Gurupi para Recursolândia, que é onde meus pais moravam. Mamãe mora até hoje. Eu, pelos simples fatos, nunca tinha teimado com meu pai, nunca tinha resistido. Sempre ele, o que era falava, e pronto, acabou. E nesse dia eu resolvi para a escola bíblica dominical. Tu imagina? Imagina acordar às 5 horas da manhã, tomar banho de água fria, aquela água que fica ali no sereno, vamos dizer assim, o nosso palavreado. Aí quando você tomar aquele banho, aí você... Gente, eu fui achar de colocar uma mini saia, mas não tava tão curta, não. A primeira vez rigidez que era, né? Na rigidez que era, que a gente não podia cortar o fio de cabelo, que a gente não podia usar um batom, usar nada. Então, assim, eu fui ousar teimar com meu pai. Vocês não sabem o que aconteceu. Meu pai, assim, não foi porque ele quis, mas pelo fato, assim, dele... Aquele momento foi tão ameaçador para ele, pastor Samuel, que ele se sentiu, assim, ofendido com aquela situação. Que ele falou que tu não vai, eu falei, eu vou, tu não vai. Não respondeu.
medindo forças, né? Então, quando o papai disse que eu não ia e eu falei que ia, eu fui. Só que, pastor Samuel, oh meu Deus, por que eu não fiquei em casa, não fui tirar aquela saia? Quando eu estava na metade do caminho para a igreja, meu pai, ele infelizmente ele pegou acho que ele estava com um pedaço de corda, ele me deu uma surra no meio da rua, onde toda a Recursolândia, toda a cidade ela se juntou ao meu redor. Não para me proteger, porque assim, o que a gente percebe antigamente, que as mulheres, as mães, elas não poderiam interferir, né? Que os pais eram certos, tá ali pronto, então a gente não poderia interferir. Então assim, eu sofri aquela humilhação pública, naquele momento foi muito doloroso. Essa humilhação, ela me gerou uma depressão profunda. Voltei para a cidade onde eu estava, que é Gurupi. Então, assim, aquele momento, para minha adolescência, ela gerou assim, foi muito grave. E só não apanhei mais naquele dia, porque naquela manhã, porque eu tinha um tio que quando ele chegou, pensa numa seta do homem, meu pai estava me batendo ainda e ninguém fazia nada. Aí ele segurou na mão do meu pai e falou que se você não parar agora, eu que vou dar uma surra aqui na frente de todo mundo. Então assim, minha mãe se acabando de choro, né? Porque sabe como é que é mãe, né? Mãe é mãe em qualquer situação, mas não podia muito fazer nada. Então assim, pastor Samuel, aquilo ali me gerou uma depressão profunda, na qual eu pensei até em tirar minha vida. Meu Deus. Eu tomei remédio, tomei as medicações que tinha em casa, eu voltei para a cidade onde eu morava, onde nós morávamos, era eu e meus irmãos. A gente vivia assim, uma situação muito difícil naquele lugar. Como é que se diz? Comia, às vezes eu via meus irmãos chorando e a gente não tinha que dar aquele alimento, pouco alimento, para aquele, né? Para você não. Então assim, e você passar por toda aquela situação. E eu cheguei em casa, eu tomei todas as medicações que tinha ali exposta, eu tomei. Eu só não morri, porque minha mãe sentiu assim aquela angústia muito grande no coração, falando para ela ir até a cidade. Quando a mamãe chegou, eu estava jogada no banheiro. Aí foi quem me levou pro médico, fez todo aquele processo. Então assim, é muito séria a questão da depressão, viu, gente? Não brinque com, por exemplo, você está verificando que seu filho está muito fechado no quarto, está muito ali, sozinho. Se você sozinho, a criança que sofre muito bullying, se você vê que seu filho já está muito resistente a uma situação, a não querer ir para aquele local onde ele sempre gostava de ir. Então assim, algo aconteceu. Tem muitas dicas para a gente ficar atento. Então assim, preste atenção mais no seu filho, no seu adolescente, e cuide dessa depressão, porque depressão não é brincadeira. Depressão, se não tiver quem te ajude, você entra num buraco que você não consegue sair, e sozinho você não consegue. Então foi a partir disso, pastor Samuel, que começou toda a minha trajetória para Manaus. O pastor Adailton, que é o nosso pastor, que é meu primo, né? Bonito, né? Que parece com ele, né? O pastor Adailton, que ele foi nos visitar, é o filho mais velho, é o neto mais velho do meu avô. Ele foi o neto que saiu de casa primeiro, bebezinho, veio embora para cá, estava perdido para cá. Depois de muitos tempos, nós conseguimos reencontrar a família. E ele foi até Gurupi, né? E nesse momento ele gostou de uma outra irmã minha e queria que ela viesse. Aí minha irmã não teve coragem. Então ela disse, eu não tenho coragem. Isso meu primo já tinha mandado a passagem e tudo mais. Eu falei pra mamãe, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Se eu for, tudo bem, se eu vencer, venci. Se eu não venci, eu não tenho mais nada a perder. Minha vida já é uma droga mesmo. Eu falava isso. Sim. Eu falava isso. Não vamos ficar nesse negócio de mimimi, dizer, não. Eu falava mesmo. Eu dizia que minha vida era uma droga, era uma merda, que eu não servia pra nada.
Porque assim, gente, a realidade de quem está vivendo numa depressão não tem isso de escolher palavras, de escolher isso. Então, assim, é muito sério. Sem expectativa, né? Sem expectativa de vida. Eu falei, mamãe, eu não tenho expectativa de vida. Se tiver, der certo, deu. E foi isso. Aí a mamãe disse, pois você vá. Vá, vença e seja feliz. Eu falei, mas eu não vou sem antes o consentimento do meu pai. Apesar de estar magoada com ele, eu não falei para ela que eu não queria vir sem o consentimento dele. E não dava tempo. Aí ele foi e falou, não, vá, seja feliz, vença e seja feliz, minha filha. E não se preocupe com seu pai. Que eu vou conversar com ele, eu e seu pai, nós estamos te abençoando. E me abençoou. E eu vim embora para Manaus. Eu fui a filha trocada que não era para vir e vim, estou aqui, né? Uma decisão que mudou totalmente a sua história. Uma decisão que mudou tudo na minha vida. Olha, a senhora contou aí que passou, né, por essa vergonha, né, em público, né? Mas, gente, assim, era como era a criação. Né? Era daquele jeito a criação, era... Muito antigo, né? Não foi por raiva, não foi por ódio, né? Mas... Tanto que, para a senhora vir para cá, foi debaixo de bênção. Olha a importância da bênção do pai e da mãe, né? A gente sempre tem enfatizado aqui no podcast, você que tem nos acompanhado, a importância da bênção do pai na vida dos filhos. Né? Gente, abençoe seus filhos, abençoe. Pai, ei filho, não sai de casa sem a bênção do teu pai. Não casa sem a bênção do teu pai, não namora sem a bênção do teu pai, não noiva. Quando eu falo pai e mãe. Falo Sim. Pai e mãe, o responsável. Sim. Né? Às vezes não tem um pai, mas tem ali um padrasto que criou, né? Quem? Pai é que cria. Né? Então abençoe seus filhos. Filhos, andem debaixo de bênção. Né? E aí, Mari, só vou se me abençoar. Só vou se me abençoar. Se não me abençoar, eu não vou. Então, minha mãe me abençoou em nome do meu pai, porque até então eu estava muito magoada, né? Quando eu cheguei aqui, eu estava muito magoada, muitas feridas profundas, muitas mágoas, muito trabalho pro pastor Adailton, né? Pastora Natividade. Mas como é que foi? Ele comprou a passagem para uma vir, aí ela desistiu, não quis vir? Minha irmã não teve coragem. Naquele tempo, né? Que foi um dia desse, né? Não tinha muito telefone, não tinha WhatsApp, carta, né? Não tinha como tirar uma foto, fazer uma ligação de vídeo. Sim. Então eles estavam esperando alguém lá no aeroporto. No aeroporto falaram, eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, mamãe. Eu não vou jogar, mamãe. Em primeiro lugar, eu não tenho nada a perder, foi o que eu falei pra minha mãe. Então eu não perdi a oportunidade, eu falei, se der certo, deu. Mas mesmo assim, mamãe, eu falei assim, mesmo assim, se não der certo, até porque quando nós sempre fomos filhos obedientes, apesar de tantas, a gente não era muito diferente, nunca foi de estar nas bagaceiras da vida, Sim. Nunca estivemos envolvidos com drogas, com bebidas, então assim, sim, sempre estávamos atentos ao ensinamento que papai e mamãe sempre nos deram desde a infância. Então assim, aí foi quando eu decidi, mamãe, nós não vamos perder essa passagem. Aí olha só para onde eu vim. Dá trabalho para quem? Então, por isso, agarre as chances, as oportunidades. Não percam, gente. Se te der um fio, segure neles. A não ser que Deus diga para você, solta, Marli. Você está no chão praticamente, você não vai se machucar. Então, solta essa corda que dá para você sobreviver. Mas tirando isso, se agarre, segure e não desista, porque Deus sempre ele coloca pessoas para cuidar da gente. E eu cheguei aqui, eu tenho um trabalho que vocês não têm. Eu escutando a Marli contando essa história, eu lembrei daqueles leprosos lá do livro dos reis, aqueles 4, né? Se ficarmos aqui, morreremos. Mas se a gente for lá, não, a gente vai morrer mesmo, né? Olha o poder desse. Olha, tem gente que não mudou de vida porque não tem coragem de dar o próximo passo. Não tem coragem. Tem gente que, é o comodismo, deixa eu aqui mesmo. Mas, olha, Deus tem mais pra tua vida. Não, tá bom, deixa eu morrer aqui. Não acredito mais em promessa. Tem gente que tá nos escutando, Diáconos da Marli, que tá desacreditado da vida.
E aí, olha só, o poder de uma decisão. Eu tô aqui nesse lugar, né? Não vejo futuro nenhum. Eu vou pelo menos tentar. É verdade, nós precisamos muito sempre tentar, gente. Aí eu me lembro também, sabe o que, pastor Samuel? Ah, o cego, né? O cego Bartimeu, né? Que Sim. ele gritava a qualquer custo: Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me dá uma esmola, seja lá o que for, mas tenha pena de mim. Então, Sim. assim, e o que é que os discípulos falavam? Ele fica Cala a calado, né? boca, fica É. aí. Então, persistam. A gente não pode pedir pena das outras pessoas, como eu sei a minha vida toda, antes de eu vim pra cá, eu sempre queria que as pessoas sentissem pena de mim. Sim. A coitadinha, Marlicinha, tadinha, essa menina muito sofrida. Gente, não permitam, é uma palavra assim muito complicada, não permita que alguém chegue pra você, passe a mão na sua cabeça e diga: coitadinha da fulana, não tem isso, não tem aquilo. Não permita. Quando a pessoa chegar pra você e dizer: coitadinha. Não, coitadinho por quê? Se eu tenho Deus, eu respiro, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, Saúde, né? eu tenho uma cama quentinha, Sim. eu tenho uma família, se for muito ou pouca, aqui nós somos pouquinhos, né, pastor Samuel? A pastora Alice aqui é como se fosse minha irmã, é minha irmã, assim, é minha irmã que eu a amo, quando eu cheguei ela era pequena, mas hoje ela tá maior do que eu, um pouquinho, assim como o pastor Júnior. Mas tá tudo certo, um dia eu fui maior do que todos eles, hoje eu estou menor. Então, assim, e foi esse amor, foi esses cuidados que hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. E isso não é história para boi dormir. É uma história verdadeira. O sofrimento, hoje, as feridas, elas não tem mais, mas tem as cicatrizes. As cicatrizes ficam. Porque para nos lembrar de quem éramos, onde estávamos, o quanto nós caminhamos, e para que nós não possamos nem passar por cima de ninguém, olhar nesses degraus da vida que fomos subindo aos pouquinhos, né, pastor Samuel? Sim. Um degrau por vez, entender que nós não precisamos passar por cima de ninguém para conquistar, para chegar ao nosso tão sonhado sucesso, seja ele qual for. Porque o sucesso, eu apareci na televisão, eu sou famosa, eu faço isso. Não, e hoje nós somos mulheres, eu fico vendo assim que um exemplo de mulher empoderada é a minha mãe. Que mulher que quase todo ano fazia um filho. Ela subia morros e descia morros, certo? Lá a gente fala morro, né? Para plantar roça de arroz, de feijão, de tudo. Então aquela mulher com aquele buchão, tem um pendurado aqui, outro aqui, uma fileira atrás. Então, nossa, né? Meu Deus, que mulher cheia de força, de garra. E hoje, a minha mãe, nós todas somos mulheres empoderadas. E a gente olha assim, não empoderada porque eu vou lá pro TikTok para rebolar? Não, porque eu vou eu tô me sexualizando na TV? Não, porque para mim isso não é empoderamento. Empoderamento é você olhar, e a minha mãe é um exemplo. É meu exemplo. E a minha velhinha é meu exemplo. Meu velhinho já se foi, também é meu exemplo. E hoje eu tenho em Manaus um grande exemplo assim, de vida, de família, que é o Adailto. Eu vou falar Adailto porque é meu primo. Nós estamos falando aqui do pastor, não. Estou falando do Adailto, meu primo. Então, assim, e o Adailto, que é meu primo pai, a Natividade, que apesar de ser quase da minha idade, é minha mãe, né, do coração, a Alice, que é minha irmã, o Juninho. Então, assim, e foi agregando tudo isso, né? E hoje nós temos uma galerinha que é grande já aqui em Manaus, né? Uma família... Não aumentou, né? Sim. Então, assim, eu sou muito feliz por isso, viu, pastor Samuel? Isso. E aí, mano, chegou em Manaus, cidade nova, nova cidade, né? Novo ambiente. Cheguei em Manaus, eita, que só os beijos aparecia. Batom, só tinha um batom vermelhão, que quando eu cheguei em Manaus com a malinha, mas pelo menos uma coisa, o batom aparecia de longe. A vaidade continuou. Porque assim... Não existe um ditado assim, não importa onde você chegue,
Importante que você chegue bem para causar um salto alto disso. Exatamente. Porque assim, a gente tá embaçada, sem nada, né, gente? Tem uma coisa, né? Então, assim, Manaus, quando eu cheguei aqui em Manaus, que desafios. O primeiro desafio foi o pastor Adailton. O Adailton me matriculou no IEA, lá no centro. Me levou no primeiro dia, no segundo, no terceiro ele disse: chegando aqui, você não saia daqui para nenhum outro lugar, porque se acontecer alguma coisa, eu vou lhe procurar aqui. E o coração, os colegas, tudo assim no auge, tudo. Bora pro teatro, né? Bora pro shopping, bora passear. Conhecer a cidade, conhecer, né? a cidade. E eu presa ali, quando eu lembrava que eu ia, vamos conhecer o teatro, depois a gente volta. Aí eu lembrava das palavras. Se acontecer alguma coisa, o lugar que eu vou te encontrar é aqui. Então, assim, aquele momento foi impactante, como os olhos do Senhor estão sobre vocês, né? Que a pastora Natividade, a Natividade sempre fala. Então, assim, tudo isso, quando eu lembrava de... se eu precisar encontrar você, eu vou lhe procurar aqui. Que os olhos do Senhor estão sobre você. Então, não adianta fugir. Então, é melhor ficar aqui meio quietinha, tentar fazer as coisas e... Mas assim, pastor Samuel, pastora Natividade, pastor Adailton, foram assim, a base, o meu alicerce. Foi quem me estendeu a mão, cuidou de mim, cuidou dessas feridas. A primeira coisa que o pastor Adailton, a pastora Natividade, quando eu cheguei aqui, foi que eles falaram assim: você precisa perdoar o seu pai. E assim, o coração da gente está tão triste, né? Que a gente não quer perdoar. Mas o perdão, ele é incrível. O perdão é como uma gratidão. Ele nos leva em lugares incríveis e eles desatam os nós. Então, a partir do momento que eu perdoei o meu pai, que no tempo, quando a gente ligava, era tão caro, que só tinha um telefone de linha, era muito caro. Então, assim, quando a gente liguei, pedi perdão, aí minha vida foi outro salto. Aí começou a dar certo. Liberou também para uma nova a partir momento. do perdão, me liberou para um novo momento, para uma nova história, para as novas conquistas. E aí eu fui alcançando tudo que estava ali no caminho. A gente vai saber dessas novas conquistas, porque tem muito mais ainda. Mas agora a gente vai para um louvor abençoado. Deus te abençoe através dessa mensagem musical. E a gente já volta para a gente ver esse novo tempo que Deus fez na vida da diaconisa Marli. Fica com essa canção aí e a gente já volta. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus fez o quê? Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu,
Deus abençoe. Que canção maravilhosa, hein? Espero que Deus tenha te abençoado através dessa canção. E ó, tô passando aqui para falar das nossas canecas do podcast Bíblia com Café. Entre em contato aqui com esse telefone que está aqui embaixo, ou deixe no comentário desse vídeo aqui que você quer uma, preço super acessível e você nos abençoa. E ó, Diaconisa Marli disse que já vai levar a dela também hoje, hein? Que Deus abençoe. Então, a gente entrega para toda Manaus a caneca podcast Bíblia com Café. Fique com mais, conversa com a Diaconisa Marli, tem muita coisa boa ainda nessa conversa. Que Deus te abençoe. Voltamos de novo depois dessa mensagem musical. Espero que Deus tenha falado com você através dela. E quero voltar novamente falando dos nossos patrocinadores, AMS Gotec. Siga a AMS lá no Instagram, @AMS Gotec. Lá você encontra tudo de importado, na parte de impressão também, e computadores, acessórios, fones de ouvido, tudo você vai encontrar na AMS. Também você que precisa alugar um ônibus, uma van, você que precisa levar os membros da sua igreja para o encontro com Deus, para um seminário, para a estrada, você que quer conhecer as cachoeiras lá de Presidente Figueiredo, ir para Boa Vista, AC Pereira Transporte, entre em contato lá. Um abraço a pessoa do Pastor Júnior, para toda a equipe da AC Pereira. Então, a AC Pereira te leva aí para todos os lugares com segurança e qualidade. Também a Alice Tour, né? Você que precisa de aluguel de van, rotas no distrito, rotas para sua empresa, você que tem um lanche, uma pizzaria, que precisa da rota para os funcionários, a Alice Tour, pode falar com eles, no meu amigo Davidson. Deus abençoe toda a equipe da Alice Tour também. Carros particulares também, você precisando, você que está vindo para Manaus e precisa de um carro particular, também você pode falar com a Alice Tour. E você que quer dar um tapa no visual, né, quer ficar bonito, rapaz, a Barbearia do Jaime fica aqui no Novo Israel, Avenida São Miguel de Tucumã. Você pode passar lá, rapaz, o homem faz milagre, né? Pode vir, que ele vai dar um tapa no visual aí, você vai ficar bonito. Barbearia do Jaime, Deus abençoe todos os nossos patrocinadores. Você que quer mostrar sua marca aqui no nosso podcast, venha pra cá, nos abençoe também e seja abençoado através dos ouvintes, dos assinantes também desse canal podcast Bíblia com Café. Lembrando que o nosso apresentador oficial é o nosso querido pastor Adailton Pereira, né? Conhece o pastor Adailton? Sim, conheço. Manda um abraço pro nosso pastor mais uma vez aí. Pastor Adailton, aquele abraço, aquele carinho, né? Meu primo, eu não vou falar pastor, que fica assim. Aquele abraço, aquele meu carinho. Você sabe que te amo. Te amo também, Nath. Nosso pastor é o idealizador desse projeto. Deus abençoe. Pastor Adailton, pastora Natividade. Olha, quero falar das canecas do podcast Bíblia com Café. Põe aqui no comentário aqui embaixo, você que quer, né, alguns comentários na última conversa. Já compraram a sua caneca também. Você que comprou, marque a gente lá no Instagram, podcast Bíblia com Café, _podcast. Olha, está no valor acessível e você nos abençoa aqui no nosso podcast. Aliás, Diaconisa Marli, eu já adquiri a minha. Já? Cadê a caneca da Diaconisa Marli? Olha aí. Já estou contribuindo com essa obra para que ela não pare, né? Abre aí, olha aí. Eu também já adquiri a minha caneca. Obrigado. Podcast com café. Bíblia com café. Bíblia com café, né? Maravilhoso. Então eu já adquiri a minha e você também. Compre a sua, ajude a obra do Senhor, ajude esse programa a continuar, né? Esse projeto de vida a continuar no ar. Obrigado, Thalita, obrigado. Quero agradecer toda a nossa produção aqui, Estevão, Thalita, Jaime, a minha esposa, ela tá aqui hoje, gente, por isso que eu tô meio nervoso, né? Você que tá assistindo aí, o pastor Samuel tá meio assim, é que agora eu tô na frente dela, rapaz, aí fica diferente, né? Então, Deus abençoe aí, te amo, meu amor, tá? Você me completa. Continuamos, né, como nós prometemos, né,
O novo tempo é chegado na vida da Tia Cruz Marli. Tia Cruz Marli, chegou em Manaus, nova expectativa de vida. Eu imagino que você veio aqui para estudar, né? Como é que foi esse novo tempo de estudos aqui na cidade de Manaus? Pensa que eu vim para ficar sentada, quietinha? Turistar? Não. Em primeiro lugar, o Adailton, né, ele sempre falou: você não está na minha casa como empregada, você está aqui para estudar, para ajudar também, mas você está aqui para estudar. E então ele sempre falava que dava a vara, né, e eu tinha que ir pescar. Imagine, pastor Samuel, uma menina da roça que não sabia nem sair sozinha, nem conversar, nem falar, e ser jogada assim, dizer assim, olha, te vira aqui no meio desses peixes grandes, no meio desse mundão. É uma diferença, uma né? escola é muito grande. Então, assim, foi muito difícil para mim todo esse começo, mas ele sempre falava: você não veio aqui para ser empregada de ninguém, você veio para estudar, vai estudar. E isso é tão interessante, porque eu vejo hoje em dia os jovens, os adolescentes, e serve para vocês, moças e rapazes que estão saindo do ensino médio para uma faculdade. Aí às vezes o questionamento é dizer: ai, eu não consigo estudar, porque eu tenho que sair cedo, fazer isso. E vocês não tinham ideia como foi minha vida de estudo. Em primeiro lugar, quando eu cheguei, tem um negócio da disciplina, né? Que de um estado para o outro, a gente precisa complementar essas disciplinas. Sim. E eu precisei fazer isso. Quando eu fui estudar, eu tive que estudar no outro horário para fazer esse complemento de disciplina. E também, à tarde, como eu estudava de manhã, à tarde eu estudava, e à noite eu completava essas disciplinas e também fazia os meus estágios. Eu chegava muito tarde, pastor Samuel, muito tarde, você não tem ideia o que era chegar tarde e esperando esses ônibus que, quando vinha de lá, de onde eu vinha, eles passavam tudo quanto lugar, parecia sardinha latada, né? Você tinha que disputar espaço a qualquer custo. Então, assim, aí eu me pego a perguntar: hoje os jovens, eles têm, a maioria tem pai e mãe, tem carro, hoje em dia tem o Uber, né, que é muito fácil, tem os ônibus que te leva sem precisar você ir num ônibus de linha, né? Então, assim, o que eu me pego é muitos jovens que estão nessa fase e dizem: ai, estou trabalhando, fazendo isso, estagiando. Meu amigo, você não tem ideia o que é você estudar, estagiar e chegar em casa meia-noite, ainda ter que, na época, a casa do pastor Adailton não tinha forro, era uma casa simples. Então, assim, eu não podia, para não acordá-los, eu desligava a luz, acendia a vela e ia fazer minhas atividades. Do trabalho, os complementos, fazer todos os meus trabalhos. Então eu ficava ali, ia dormir 1 hora, 2 horas da manhã, e já tinha que acordar no dia seguinte bem cedo, porque começava tudo de novo. Então, assim, pensa que foi fácil? Não foi fácil, foi muito difícil, mas é algo que eu valorizo muito, porque tudo, às vezes, quando chega tão fácil nas nossas vidas, a gente não valoriza, porque chegou, a gente não teve esforço, você não fez por merecer, e só acha que é obrigação dos outros. E só para deixar bem claro, gente, o meu primo, ele não tinha obrigação nenhuma de lutar tanto por mim, todas as questões de melhorar como pessoa, como ser humano. Ele poderia perfeitamente dizer, mas tinha uma palavrinha que, quando ele falava para mim, porque, assim, uma coisa que eu coloquei no meu coração quando eu vim para cá, eu falei pro Senhor que eu não voltava de mãos vazias. Então, assim, quando ele falava assim: se você não começar a fazer as coisas, isso direito, estudar tudo, você vai voltar para casa. Para mim, assim, eu queria tudo menos voltar para casa.
Porque assim, aquilo ali, eu vim com o objetivo, ou é tudo ou nada, e quando eu voltar, eu não queria voltar de mãos vazias. Sim. Então assim, foi algo que eu coloquei no meu coração e disse, eu não volto se eu não vencer. E esse não vencer, ele demorou assim Bom tempo, bom processo. uns 10 anos, processo. Jantar à luz de vela não, mas estudar à luz de vela, né? Gente, lembrando que naquela época, hoje, eu estudo de madrugada, né? Eu sou alguém muito noturno. Mas é na frente do computador, é pesquisando, né? Vestibular. Quer saber um assunto? Google. Pesquisa. Naquela época não, era no livro, né? Ó, no livro. Então, hoje tá bem mais fácil. Google, qual é a senha da minha mãe, né? eu não Até isso consigo- pergunta ele resolve. Eu não consigo entender realmente, Diaconisa Maria, uma jovem que não queira saber de estudo. Sabe? Acho que todo mundo, né? Ainda mais a facilidade que tem hoje. Faculdade online. Peraí, faculdade. Hoje em dia, né? Não vou dizer nome de instituições, mas tem mensalidade de faculdades online que você estuda em casa pelo computador a R$150. Uma facilidade tanto. Então, a pessoa só não se forma se ela não quiser. Se não quiser. E engraçado que quando eu me inscrevi para a faculdade, eu fui lá fazer, eu falei, eu vou fazer. Eu passei. Só que no dia seguinte eu perdi o emprego. Aí eu lembro que eu estava na casa da tia Aparecida, aí eu sentada, tem uma janelinha assim entre a cozinha, eu sentada lá, eu já desesperada, eu falei, tia, eu vou desistir de tudo, meu sonho, eu queria estar numa faculdade, vou desistir, porque como é que eu vou pagar essa faculdade? E outra, não era como hoje, que você paga metade, paga uma coisinha ou outra, era o valor Tem mesmo, algumas você bolsas paga. aí, né? Não tinha bolsa na época, ou você paga ou você paga. E eu lembro que o Adailto chegou, ele olhou assim pra mim e falou, você não vai desistir, você pode parar com isso, você vai fazer, você vai estudar, você vai fazer sua faculdade. E ele também não podia me ajudar, né? Não tinha condições de estar me ajudando também. Então já me ajudava, me dando o suporte, me dando casa, comida, o transporte, que lembra que era aquele vale, A fichinha. aquela fichinha, né? Aqueles, o Olha, eu vale tenho 22 transporte. anos, mas eu lembro da fichinha. Aquele vale transporte que a gente comprava aquele Rosa, montão azul. e dobrava assim aí. Então, vale transporte, tudo. Então, assim, eu lembro muito bem que ele falou, você não vai desistir, você vai fazer sua faculdade. E eu fiz, gente, só para vocês verem como Deus, ele coloca anjos nas nossas vidas. E a faculdade foi o maior desafio da minha vida. Além, o pastor Adailto, ele me dava o transporte, me dava todo aquele suporte. Eu dava um jeitinho de pagar, comecei a trabalhar num distrito, e era uma luta constante, porque eu trabalhava em pé. O local onde eu trabalhava era inadequado para mim, porque era acima meus braços ficava acima do normal que tem que ser, né? Era posto para gente grande. Então, Ela que era muito alto, né, mãe? Então, assim, mas eu era obrigada a trabalhar ali porque eu Tinha que trabalhar. precisava trabalhar, eu precisava daquele dinheiro. Então, assim, mas naquele decorrer, eu tive tanta gente, eu não tinha dinheiro para as minhas apostilas, eu não tinha dinheiro para, às vezes, me alimentar na própria faculdade. Então, assim, quando eu chegava ali, era incrível. Os meus colegas, todos eles, minhas colegas foram incríveis. Elas levavam para os seus trabalhos, tiravam as cópias. Um me ajudava, me dava, que é aquele transporte, né? Um vale transporte mesmo. Sim, eu sim, tinha papel. o estudantil, né? O passe. Então elas me davam o transporte mesmo. Elas pega, Marli, vai lanchar. Então elas me davam aquele vale transporte. Eu chegava até a lanchonete e eles aceitavam, né? Então eu lanchava. Então, assim, foi tanta gente que me ajudou, que são tantos anjos que o Senhor coloca nas nossas vidas. Então, assim, quando você se propõe a fazer, a querer, a conquistar, o Senhor, ele te dá todos os meios para você vencer. Então, portanto, pare de preguiça, de ficar aí com esse negócio de tanto mimimi hoje, é tanta coisa. Então pare de preguiça, vai estudar, vai trabalhar, vai lavar uma casa, vai lavar uma roupa,
vá passar, vá fazer alguma coisa, mas vá trabalhar para você, pelo menos te manter nessa tua vida tão folgada, que a maioria tá tão folgada que pai e mãe faz tudo, que ainda acorda reclamando. Lembrando que o valor do curso de uma faculdade na sua época não era essas coisas baratas todas, né? Era muito Hoje caro. tem bolsa de 50%, 30%, 70%, bolsa de 80% até 100%, né? Se o aluno for dedicado, passar no Enem, ganha bolsa, né? Tem os outros benefícios aí também através do governo, né? Através de... Então tem muita oportunidade hoje. Muitas oportunidades. Antigamente era aquele vestibular difícil mesmo, né? Sim. Tentava Era passar. muito difícil. Mas conseguiu vencer a faculdade, mano. Deus foi tão incrível comigo que no início da faculdade, apesar o Senhor, ele usou o pastor Adailton e ele foi até uma determinada instituição pública, ele conseguiu um contrato para mim. E esse contrato eu já estava quase desesperada, porque eu estava perdendo os movimentos das minhas mãos pelo trabalho repetitivo, né? E acima do... Sim. Então se você trabalha, você vai perdendo. Eu já não estava sentindo mais minhas mãos, eu chorava, eu chegava em casa, eu chorava muito. Eu pensava assim que eu não ia conseguir. Hoje em dia tem toda a questão da ergonomia, né? Sim, padrão, adequado. Né? Mas naquela época não tinha não, gente. Sim. Eu trabalho na raça mesmo. Então foi incrível assim que o Senhor, eu trabalhei 6 meses naquele distrito, quando o Senhor me deu, através do pastor Adailton, ele foi atrás do primeiro contrato. E eu fiquei 6 meses nesse distrito. A partir daí aí eu entrei nesse contrato. Fiquei pouco tempo também no contrato. Trabalhando já na área da pedagogia? Já trabalhando na área da educação infantil. Olha que legal. Sim, eu estava me formando, já era... Porque, começou assim, a dar fruta aí, antigamente era o magistério, né? Sim. Aí o magistério, ele te dava essa... Já terminava formado, sim, né? Sim, aí eu fazendo a faculdade de pedagogia, mas já no magistério exercendo a função. Então, foi tão incrível que depois de 6 meses do contrato, veio o concurso público. E assim, para vocês verem, nunca menospreze o pouco conhecimento que o outro tem. Só porque você teve escolas melhores, você nasceu em famílias, você diz só porque tem isso, acha que é isso, que é aquilo. Então nunca menospreze o outro. Sempre lembre de uma coisa, que quando você diz, eu vou passar porque eu sou isso, eu sempre estudei em rede particular, eu sou isso, aquilo. Aí o Senhor diz assim, pois eu vou pegar a Marli, lá da roça, de Recursolândia, lá onde Judas perdeu as meias, e vou dar a ela esse concurso no seu lugar. E foi isso que o Senhor fez. Numa rodada de conversa, onde todo mundo se vangloriando das suas... Essas pessoas me perguntaram, e você, Marlizinha, o que que você acha desse concurso? E eu fui muito sincera, eu e minha outra colega que fomos quem passamos, né? Aí eu falei assim, olha, se não for Deus na minha vida, eu tô ferrada. Eu falei desse jeito. Por quê? Em primeiro lugar, eu não sei nem falar direito. Em segundo lugar, eu tô aprendendo muitas coisas agora, depois dos 20 anos de idade. Então, assim, se for por essa parte, por essa área, eu não tenho, tô fora, já não consigo. E por incrível que pareça, nunca menospreze as pessoas por ela ter vindo lá de baixo, não ter muito conhecimento, não ter muito... Mas o Senhor, quando o Senhor disse, é teu e ninguém tasca, pronto, estude, trabalhe, faça por onde e vá em frente. E o Senhor me deu esse concurso. Foi uma época onde chamaram mais de 5 mil pessoas. Gente, eu tava impossível passar, eu fiquei entre quase 3 mil colocados no meu primeiro concurso. E o Senhor me deu esse concurso de presente. Depois que veio, o Senhor disse assim, ai Jesus, aí o Senhor me deu minha carteira de motorista, né, que só servia para ser de identidade, né, para mostrar 15 anos, mais de 15 anos com ela, só mostrando pro povo. Mas eu tinha, né? Quem ia dizer que eu não tinha? Eu tinha minha carteira de motorista. E aí o Senhor, ele foi abrindo as portas, pastor Samuel. Então, assim, quando nós nos damos essa chance para o Senhor ver
o que o perdão faz com a gente, né? O que uma palavra de perdão, o liberar perdão, onde é que ele te leva? Então ele me levou a muitos lugares, fui assim, eu tive estímulos muito grandes. Quando o Adailto falava, ou tu faz isso, ou tu te conserta, ou tu volta pra tua casa. Era o santo remédio na minha vida. Isso, assim, eu lembro hoje, a gente ri bastante dessas situações. Então, assim, gente, aproveita as chances que é lhe dada, porque o Senhor, ela te dá essas oportunidades. Se você não aproveitar, ele vai dar para outro. E aí o Senhor fez o último concurso. Quem ficou lá, quase terceiro lugar, eu passei já em 9º lugar. Mais um concurso. Mais um concurso. Então, assim, o Senhor, ele tem sido tão bom comigo, tão misericordioso, que eu não tenho nada, só tenho a agradecer mesmo. Nós vivemos hoje, Diaconisa Marlene, num tempo de redes sociais. A rede social é algo instantâneo, né? É agora. A notícia de hoje, amanhã, já não é, porque vivemos um instantâneo, né? E quem nos assiste, uma grande parte da juventude que nos assiste, os homens e mulheres que estamos vivendo nessa época, a gente está bitolado em querer os resultados para ontem. Achamos que vamos plantar e colher. Olha aí, o tempo que passou para você poder começar a colher. Mas a colheita é grande. Ela veio em abundância. Em abundância, olha que palavra. E o incrível é, eu lembro, sabe, de Noemi. Eu vou comparar assim, uma comparação quando eu lembro que a finada Zuma, a dona Zuma, a mãe da pastora Natividade, eu lembro que quando eu retornei para casa, minha primeira... Eu fui de férias, né? Já tava me achando. A primeira vez que mas só que eu lembro que assim, na sala do pastor Adailto de janta, a gente estava conversando. Aí ela falou assim: Marizinha, quando é que você vai voltar para casa, vai visitar seus pais? Mas só deixando claro, eu sempre, tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu sempre compartilhei com meu pai, com minha mãe um pouquinho. Só não tinha ido lá, né? Só não tinha ido lá, mas eu sempre ajudei na distância, porque é o certo, né? Então, assim, aí eu lembro que a dona Zuma, ela falou assim: Marlizinha, quando é que você vai voltar para casa? Aí, antes desses 10 anos completarem, aí eu falei assim: dona Zuma, eu volto quando eu vencer. E esse vencer, ele demorou 10 anos. 10 anos. Depois desses 10 anos, eu lembro que no mesmo lugar que eu estava sentado, a dona Zuma chegou, sentou no lugar onde ela estava. Aí ela chegou assim: Marlizinha, e aí, Marlizinha, quando é que você vai para casa visitar seus pais? Após os 10 anos. Aí eu falei: dona Zuma, eu já comprei a passagem, já vou passar minhas férias no final de ano com minha mãe. Aí ela olhou assim: Marlizinha, tu lembra, Marlizinha, que você falou aqui que só voltaria quando vencesse? Você venceu, minha filha. Aí eu digo assim, que Noemi, né, ela falou pro Senhor: eu estou voltando de mãos vazias para minha terra, né? Porque a família dela ficou. Então ela estava voltando de mãos vazias. Mas eu falei pro Senhor que eu não queria voltar de mãos vazias. E quando chegou o dia do meu retorno, as minhas mãos, elas já não estavam mais vazias. O Senhor já tinha me proporcionado concursos, faculdade, pós-graduações e vice-versa. Então, eu já saí até com a carteira de motorista só servindo, abanando só servindo de documento, porque ficou 15 anos só servindo de documento. Então, assim, eu voltei, eu olhei nos olhos do meu pai e assim, eu chamei: meu velhinho, sente aqui. Sentei, era o que eu queria, meu coração. Meu Deus. Meu coração queria isso. Aí, após 10 anos, eu levei ele lá pro quarto. Meu amor, sente aqui, meu velhinho. Voltou casada já? E ele, não, e né? ele, Solteiro. E ele, um baita do negão, né? Aí ele sentou ali, quase que ele assim, dizia assim: uma mão minha nessa tua carinha linda, se tu não tiver cuidado com as palavras, tu. Aí eu falei: sente aqui, meu negão. Sentou. Meu pai tinha necessidade daquela situação, né, papai? Assim.
Mas o Senhor sabe que eu já lhe perdoei. Eu lhe perdoei há muito, muito tempo. Sabe por que eu venci, papai? Porque eu lhe perdoei e o Senhor me perdeu também. Então eu venci por isso. E assim eu quero te dizer o quanto eu te amo. O quanto o Senhor é importante para mim. E pensa numa pessoa que lá a gente não brincava com ele. Pensa numa mulher gaiata. Eu. Primeira coisa, ficava tirando onda com a cara dele. Para vocês verem como é que o Senhor muda a nossa história. Muda o carrancudo, né? E quem um dia sofreu vergonha pública, né? Em público, era assim, já era de sair de mãos dadas com meu pai na rua e vice-versa. Então, gente, o perdão é libertador. E ele abre portas que você não tem ideia. Quantas portas ele é capaz de abrir. E eu voltei, mas eu não voltei como Noemi, com as mãos vazias. Eu voltei com as mãos cheias de tudo aquilo que o Senhor me deu, de tudo aquilo que o Senhor foi, através da vida do pastor da pastora Natividade e a família, aí foi transbordando. Então, assim, venci porque eu tive uma base, eu tive quem me orientasse, e o Senhor, ele sempre prepara anjos, e anjos aqui mesmo, os que estão conosco. Porque não vai esperar aquele anjo que chega ali na meia-noite, ei, mas isso já é visagem. Então, você não esqueça que o Senhor, ele sempre coloca anjos pertinho de você. E você precisa estar atento a essas oportunidades. Saiu de mão vazia. E voltei com as mãos chorando, saí chorando, plantando. Eu voltei cantando, sorrindo, feliz. Cantando, sorrindo, não, né? Um episódio incrível que aconteceu, gente. Assim como aquele povo, tinha um velhinho que vocês não têm ideia que minha irmã queria matar ele ali naquele momento. Quando eu cheguei, mas sempre fui uma pessoa assim, do povão mesmo, de tomar café com todo mundo, chegar. A roça é boa por isso. Aí a minha irmã saiu comigo, bora, mano, a fulana de tal quer te ver, vou tomar um cafezinho. Aí eu fui. Gente, quando eu coloquei os pezinhos na rua, naquele mesmo local onde eu havia apanhado, aquela pessoa olhou assim, falou assim: você não é a filha do pior? Aí eu, sou eu mesmo? Aquela que apanhou aqui? Sou eu mesmo. Eu falei assim, olha, o senhor não tem ideia que aquela surra, onde ela me levou e o que ela me tornou hoje. Portanto, agradeço a Deus, muito a Deus por tudo que aconteceu, porque me impulsionou para que eu pudesse conquistar. Foi assim, não tinha necessidade, mas se tornou como uma flecha, né? Então, preparada para acertar o alvo e continuar. Então, assim, e aquele homem me lembrou ali, aquele momento ruim. Mas minha irmã queria. Mas eu falei, não, mana, sossega que vai dar tudo certo. Então, assim, as pessoas às vezes não lembram das coisas boas que o Senhor tem feito. Vai lembrar sempre das coisas ruins. E eu não gosto de remoer passado. Para mim, o passado é para de vez em quando para ele te lembrar de onde você está, de onde você estava, onde você está hoje. E para não sair pisando por cima de ninguém. O Senhor, ele é especialista em transformar vergonha em motivo de honra, né? Em alegria. Assim Deus fez na vida da Marli. Você que está nos ouvindo, né, nesse dia, comenta aqui embaixo aí o que Deus fez na tua vida também. Você achou aqui do testemunho da Marli, que testemunho maravilhoso. Eu saio daqui desse dia abençoado. Tenho certeza que toda a equipe que está aqui com a gente aqui tá abençoada, e com certeza você também. A gente já vai se encaminhando para o final, mas antes disso, né, eu queria que a diaconisa Marli deixasse aí uma passagem bíblica, um versículo, né, para todos aqueles que nos ouvem aí, né, no nosso podcast. Eu costumo sempre falar dessa passagem bíblica porque foi ela que mudou a minha vida, mudou a minha história. E não é o salmo que passa a mão no meu ego, não é aqueles versículos melhores da Bíblia que a gente quer sempre alguma coisa ali, amaciando o nosso ego, dizendo, você vai vencer, você é isso. O Senhor, ele tratou comigo em Mateus 7. Imagine só, momentos cruciais da minha vida, o Senhor diz para mim, tire o algueiro do teu olho para depois tirar a trava que está no olho do teu irmão. E assim, gente, foi uma luta diária com Deus ali, ele falando isso comigo. Eu falei, Senhor,
Não tem uma palavra mais bonita, não? Não tem uma palavra para trazer doçura para o meu coração? O Senhor disse, não, é essa que eu quero. É essa que você precisa ouvir. Então, assim, pastor Samuel, é a passagem da Bíblia que mudou a minha história. E o Senhor, Ele trata nas nossas vidas de forma diferente. Trata na sua de forma mais carinhosa, mais gentil. Trata na minha, querendo que eu tire assim aquele travessão que está aqui nos meus olhos, que eu só enxergo defeito na vida do A, do B e do C, e não consigo ver a sujeira que está aí por trás. Então, assim, quando eu começo a ver muitos defeitos no meu irmão, nas pessoas que estão ao meu redor, eu olho, eu lembro desse versículo. Eu parti, tira a sujeira que está do teu olho, para depois tu tirar a trave do teu irmão. Então, assim, é uma passagem bíblica que é a minha vida inteira. Então, assim, se você esperasse, se estivesse esperando que o processo finalizasse com uma passagem bíblica assim, mais a menos, que acariciasse vocês, eu estou acariciando de vocês dessa outra forma, tá? Então, nem sempre, às vezes, o Senhor ele precisa nos dar uns supetões, umas cutucadas, dizer, epa, por aqui, por ali não, tira isso, nos tirar da zona de conforto, sim, né, mãe? Sim, nos tirar da zona de conforto. E o Senhor me tirou da zona de conforto dessa forma, pastor Samuel. Glória a Deus. A cada conversa que a gente faz nesse podcast, Deus nos abençoa mais. Eu tenho certeza que você que tem nos acompanhado, a cada episódio, nós estamos nos tornando pessoas melhores. Eu saio daqui mais uma vez edificado. Deus é um Deus que transforma vidas, né, Marli? Tirou a Marli lá sem querer ser pejorativo, lá do sertãozinho. Que sertão? E trouxe ela para um outro lugar, um lugar que ela não conhecia, mas ela topou o desafio. Ei, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra, eu vou te abençoar naquela terra ali. Ela tomou a decisão, veio, se tornou uma grande mulher, uma grande profissional, uma grande serva do Senhor, alguém que venceu na vida e está vencendo a cada dia. Hoje é uma mulher bem sucedida, hoje é casada, tem sua família, né? Tem os seus negócios, tem, né? Então, olha o que Deus faz. Eu tenho certeza que você foi edificado e que tem gente precisando ouvir o que foi falado aqui. Então, não retenha a bênção. Compartilha essa conversa, compartilha esse canal. Tem alguém precisando ouvir esse testemunho aqui. Tem alguém que está desistindo da vida. Tem alguém que não sabe para onde ir e precisa ouvir de um Deus que muda histórias, né? Quero passar para a Marli para ela se despedir. As considerações finais, né, Diaconisa Marli? Verdade. Não desista, viu? Não desista da sua família. Hoje eu sou feliz, eu tenho uma família. Eu tenho alguém para voltar no final da tarde, do trabalho, para casa. Tenho uma filha linda, um esposo. Tenho toda uma família aqui em Manaus. Os meus familiares no estado de Tocantins e em outros estados. Vai chegar lá o podcast, não vai chegar? Aquele cheiro, muita saudade. Vocês são base da minha vida. E, pastor Samuel, uma coisa, gente, não desista nem de você e nem das outras pessoas. Dê sempre a mão. Se você foi abençoado, se alguém te estendeu a mão, estenda a mão para alguém. Não quer dizer que você tenha que carregar a pessoa a tirar colo. Mas tem tantas formas de você dar a mão e abençoar as pessoas. E que nesse momento você seja edificado, seja bênção na vida de outras pessoas. Eu creio que eu sou. Entre meus altos e baixos, mas a gente está sempre aí tentando ser melhor a cada dia, a cada amanhecer, a cada levantar. Portanto, a noite, o choro ela pode durar uma noite, mas sempre ele vai amanhecer. Glória sempre vai ter um novo amanhecer na sua vida. E não esqueça que de onde eu saí, onde estou hoje, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Agradecer por tudo, não tenho motivo de reclamações. Glória a Deus, nós somos gratos pela sua vida também, Diaconisa Marli, pelo seu testemunho de vida. Quero agradecer toda a equipe aqui do podcast Bíblia com Café, Thalita, Estevam, Jaime, minha esposa que está aqui, pastora Alice, te amo, Deus abençoe, minha filha está ali, a Mary está por aí também, né? A Mary Lose ali, filha do Jaime.
Deus abençoe, que toda uma equipe aqui acompanhando essa conversa. Deus abençoe os pastores Adailton, pastora Natividade. Deus abençoe nossos patrocinadores também. E a gente se vê no próximo podcast #007. Quem vai ser o 007, hein? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau.